Hoje é um vídeo muito especial do canal, onde eu irei regravar ou reapresentar o primeiro vídeo deste canal, onde foi sobre a Bíblia do Peregrino. Porém, eu gravei esse vídeo há 7 anos atrás, onde o meu conhecimento sobre a Bíblia do Peregrino era bem raso, ainda era bem incipiente. Além disso, o vídeo havia sido feito de forma bem amadora, eu gravei com o celular em pé, e o som também não ficou tão bom. Mas agora, 7 anos depois, eu acredito que eu estou mais preparado para fazer esse vídeo, essa apresentação da Bíblia do Peregrino para vocês. Quer saber como ficou? Vem comigo! Então aqui está a Bíblia do Peregrino, já faz um tempo que eu tenho ela. O rod stamp dela está um pouco gasto, né? E aqui nós temos o título, né? E aqui nós temos uma gravura no centro, com Cristo aqui no meio, e provavelmente os apóstolos ao seu lado, ao lado esquerdo e ao lado direito. Vamos conhecê-la de perto então? Logo de cara aqui nós vemos um mapa de Jerusalém antigo, um mapa assim bem simples, né? Mas é o suficiente para nos nortear. E aqui nós temos informações sobre o autor dela. Acompanhe comigo. Luiz Alonso Schockel nasceu em Madrid em 1920 e faleceu aos 10 de julho de 1998. Realizou estudos clássicos em Salamanca. E aqui nós temos a data que ele fez esses estudos, né, de 37 a 40. Deu aulas de estilo literário em Comillas de 43 a 46, onde escreveu a obra La Formación del Estilo, em 1947. Então nós vemos que o autor é um autor que tem uma formação bem ampla, né? Então uma pessoa bem capaz de formatar um material desse porte. Na sequência, nós temos aqui o Dei Verbum, né? Constituição dogmática sobre a revelação divina, que aqui vai tratar basicamente sobre a relação da igreja com a Bíblia, né? Aqui nós temos o capítulo 1, né, que vai abordar sobre a revelação, e aí nós temos subtemas, né? Natureza e objeto da revelação, preparação da revelação evangélica, Cristo completa a revelação, as verdades reveladas, revelação acolhida com fé. Então, eu sempre que eu leio algo interessante, eu procuro fazer uma chave aqui, né? E nós temos já o capítulo 2 aqui, com subtemas também. E esse documento Dei Verbum também ele abrange muito sobre a relação da tradição da Sagrada Escritura com o magistério, né? Lembrando que a fé católica é baseada basicamente nesse tripé aqui, né? Tradição, escritura e magistério. Na sequência, nós temos já, né, uma folha de rosto aqui, Bíblia do Peregrino. Nós temos os colaboradores, o título dela original, que ela é uma Bíblia que foi inicialmente lançada em espanhol, né? E ela é uma Bíblia que foi lançada aqui em 97, então nós já temos aí um bom tempo, né? Ela só chegou para nós brasileiros posteriormente. E aqui eu marquei a data que eu comprei essa Bíblia, né? Eu comprei dia 2 de fevereiro de 2018, já faz um bom tempinho aí, mais de 7 anos. E aqui nós temos a edição brasileira, né, que nos interessa. Essa edição aqui já é a terceira edição de 2017, ou seja, eu comprei ela um ano após a terceira edição ter sido lançada, ou seja, aí foram 20 anos, né? Eu a comprei 20 anos depois do seu lançamento, um bom tempinho aí. Nós temos o prefácio aqui, a edição brasileira. Eu acho interessante nós lermos aqui 2 fragmentos. A Bíblia é nossa mãe comum, e quanto mais a conhecemos, mais dela nos alimentamos e vivemos. É o segundo motivo. De fato,
ainda não havia aparecido em nosso país um texto bíblico com tal quantidade de notas, realçando a riqueza da Sagrada Escritura. Então, já logo aqui no prefácio, nós já temos informações que é uma Bíblia que tem uma abundante quantidade de notas, né? Esse é um dos pontos fortes da Bíblia do Peregrino. Ela tem bastante material que nos auxilia a interpretar o texto sagrado. Mais uma leitura aqui. À medida que os anos iam passando, Padre Alonso foi perdendo a visão. Longe de se lamentar, foi aprendendo, como dizia, a ler menos e contemplar mais. Eu acho muito interessante esse comentário aqui, porque aqui nós vemos visão e contemplação, né? A nossa visão material, ela chega a um ponto que ela se definha, né? Mas a contemplação não. A contemplação é um elemento que dá até subsídio para a visão, né? Então, a contemplação é como se fosse uma visão espiritual, né? Algo que nos conecta ao divino, ao transcendente. É com essa proposta que a Bíblia do Peregrino chega às mãos do leitor brasileiro, com lâmpada para os pés e luz para o caminho, Salmo 119, versículo 105. Não somente para o caminho do corpo, mas igualmente para o caminho da alma, pois ela também é peregrina e nos ensina a desejar. Eu acho isso fantástico, né? A Escritura, ela alimenta a nossa alma, mas através da nossa alma que também nós dirigimos o nosso corpo, né? Então ela abarca, na verdade, todos os aspectos da vida humana, corpo, alma e espírito. Como a serva anseia por correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei para ver o rosto de Deus? Salmo 42, dos versículos 2 ao 3. Esse é um pequeno trecho do prefácio à edição brasileira. Aqui nós temos as abreviaturas dos livros, né? As citações são feitas do seguinte modo. Então aqui mostra como as citações são feitas ao longo da Bíblia. Outras abreviaturas. Nós temos instruções para uso. É muito importante quando nós vamos ler um material, especialmente uma Bíblia, nós lermos essas instruções, né, que vai nos auxiliar na leitura e no estudo. Nós temos aqui o prólogo, né, que é o início. Eu selecionei aqui um trechinho para nós lermos. Está dizendo assim, ó, explicar equivale a desdobrar. Um lençol desdobrado ocupa mais centímetros quadrados que um dobrado. E eu deixo ao leitor o trabalho de desdobrar. Outros comentadores dispõem de mais espaço e podem discutir opiniões e esclarecer sem pressa. Então aqui o autor está fazendo uma comparação, né? Ele está dizendo que explicar equivale a desdobrar. Então, um lençol que não está dobrado, ele ocupa um espaço menor. Mas quando você começa a desdobrá-lo, então a coisa começa a ganhar corpo, a ganhar mais robustez, né? Então, explicar, ele vai dizer que se equivale a esse desdobramento, né? E uma coisa que parecia pequena, então, ela se torna bem ampla. Enfim. Nós temos aqui o Antigo Testamento, mas antes aqui, ó, eu achei interessante, eu marquei mais 2 trechos aqui, está dizendo assim, ó, as notas de rodapé foram escritas com dupla intenção, exegética e teológica, pastoral. Assim, partindo da compreensão exegética, que esclarece a compreensão do texto, elas se abrem à interpretação teológico-pastoral. Eu acho pertinente lermos esse texto aqui, como já foi lido, porque aqui está dizendo que as notas da Bíblia, que daqui a pouco nós veremos, ela serve para 2 propósitos, né? Exegético e teológico pastoral. Ou seja, ela tanto visa explicar, ainda de maneira sucinta, ainda de maneira resumida, como também
apresentar um comentário teológico pastoral. Porque sempre quando você lê um texto bíblico, não basta apenas você interpretá-lo, né? Você precisa aplicá-lo também. E fazer essa aplicação, que também faz parte de uma correta interpretação, essa combinação perfeita, né? Porque você não pode aplicar sem antes interpretá-lo de forma exegética. Então aqui essa Bíblia vai ter um equilíbrio nesses dois campos, né? Tanto no campo exegético quanto no campo teológico pastoral. No finalzinho desse comentário está dizendo o seguinte, deixa eu abrir aqui, o melhor momento do comentário é quando o leitor o deixa no rodapé da página, para dialogar sozinho com o texto. É a hora da verdade e da vida. Muito interessante esse comentário aqui do Schockel, porque é importante nós termos uma ideia que o comentário da Bíblia, que o comentário desse autor, aqui ele já nos diz que não é um comentário dogmático, não é um comentário infalível, não, mas é um comentário que vai nos ajudar, é um comentário que vai nos trazer insights, que vai nos trazer percepções para nós entrarmos na interpretação e na aplicação do texto. Mas ele afirma aqui que quando o leitor deixa esse comentário na nota de rodapé da página, então aí sim, né, que ele vai ter um verdadeiro encontro com a verdade e com a vida, porque aquele comentário ele teve por objetivo apenas dar um início, né, apenas dar o pontapé inicial para que você desenvolva, né, o seu relacionamento com o texto sagrado. Nós temos o Antigo Testamento aqui, um comentário, uma introdução a um Pentateuco, os 5 primeiros livros. E aqui nós temos Gênesis, né, com a introdução ao primeiro livro. Então aqui nós vemos que ela é uma Bíblia que traz uma letra, um tamanho bastante confortável para a leitura. E aqui nós temos comentários, né, que vai nos ajudar a interpretarmos o texto logo acima. Em algumas páginas, os comentários são bem abundantes, outras nem tanto, né? Eu sempre que eu vou lendo, eu gosto de fazer assim, algumas marcações, eu gosto de sublinhar, eu gosto de fazer chave, né? Isso me ajuda depois, na hora, quando eu retomo o texto, eu vou diretamente para essas partes que eu já havia selecionado. Isso nos ajuda depois na nossa leitura. Aqui nós temos o livro de Êxodo, né, capítulo 20, o Decálogo, os 10 mandamentos. Aqui nós temos já notas mais abundantes. Ó. Aqui nós temos até mais comentários, mais notas de rodapé do que o texto bíblico, né? Isso é muito bom para quem gosta de estudar, para quem gosta de se aprofundar um pouco mais. Nós temos o livro de Números aqui, capítulo 18, capítulo 19. Aqui nós temos mais um mapa, olha que interessante, né? Um mapa de Canaã e as 12 tribos de Israel, limites das tribos. Então, as tribos aqui, como o território de Israel estava dividido entre as 12 tribos desse povo. Enfim, na sequência nós temos o livro de Crônicas, né? Capítulo 4, capítulo 3. Aqui nós temos já nota de rodapés menores, né? Nós temos mais um mapa aqui, que interessante, campanhas de Judas Macabeu, e nós temos aqui como estava dividida Israel no período aqui dos Macabeus. É muito interessante esse livro dos Macabeus, porque Macabeus ele é um livro que narra o período interbíblico, né? E o período interbíblico é um período onde nós não tivemos revelação profética. Não surgiu nenhum profeta nesse período. Então, os livros que foram escritos nesse período não têm o endosso de um profeta. Então, esses livros, até tem um vídeo no canal que eu fiz sobre esses livros, sobre os livros deuterocanônicos, né?
onde eu explico que esses livros não podem ser livros doutrinários para nós, né? Eles são livros até que podem nos acrescentar uma bagagem cultural, uma bagagem histórica, mas eles não estão a nível de doutrina, né? Mas aqui nós temos o livro de 1 a Macabeus. Temos, após Malaquias, mais um mapa, né? O mapa da Palestina, né? No tempo de Jesus. Evangelho segundo Mateus. Então, nós temos uma introdução ao Evangelho. E aqui com a genealogia de Jesus. Enfim, notas. O Novo Testamento tem até mais notas que o Antigo Testamento. As notas do Novo Testamento são bem abundantes. Atos dos Apóstolos, mais um mapa aqui. Esse mapa é o mapa das viagens de Paulo, né? Enfim, Atos, Timóteo, no final do Apocalipse, deixa eu pegar o finalzinho do Apocalipse aqui. Capítulo 22, ó. Capítulo 22, nós temos a cronologia histórica. Né? Eu acho interessante essa cronologia histórica porque ela abarca tanto a história profana, ou seja, a história secular, quanto as origens, né? E aqui vai falar sobre os patriarcas, sobre Moisés, o livro de Juízes, história profana, enfim. E aqui nós vamos continuando aqui até chegarmos no final. Nós temos um vocabulário de notas temáticas, né? Então, uma espécie de um esclarecimento adicional aqui. E, na sequência, depois desse vocabulário, nós vamos ter o vocabulário, ele vai terminar aqui, né? XZ. E que nós temos um índice que vai falar sobre os livros do Antigo e do Novo Testamento, né, para você se localizar melhor. Você não sabe o número da página, então você vem aqui, já fica mais fácil de você localizar. E que nós temos o final da Bíblia do Peregrino, e que nós temos a continuação do documento Dei Verbum, que foi iniciado lá no início. E aqui nós temos os finalmente da Bíblia, com a Jerusalém do Novo Testamento. Lá no começo foi apresentado um mapa de Jerusalém do Antigo Testamento, agora o mapa de Jerusalém do Novo Testamento. Então, Bíblia do Peregrino, aqui está, né, a apresentação dessa Bíblia maravilhosa para vocês. Pois bem, pessoal, a Bíblia do Peregrino ela é uma Bíblia muito interessante para nós termos como um material de consulta. Ela não possui notas exaustivas que vai explicar todos os capítulos, todos os versículos. Esse não é o objetivo dela. Como eu disse no vídeo, ela é uma Bíblia que vai nos dar insights, que vai nos dar percepções, que nos ajuda a entrarmos no texto bíblico e, assim, para nós, ela estimula, na verdade, para cada um de nós termos, né, uma relação com o texto sagrado. Então isso, ela cumpre o seu papel muito bem, por sinal. Outro ponto positivo da Bíblia do Peregrino são as suas referências cruzadas. O Schöckel, ele combina, ele entrelaça esses textos. Isso ajuda também a compreendermos vários textos, né? Pois textos mais difíceis são explicados por textos mais fáceis. Fica a dica para você, Bíblia do Peregrino, uma Bíblia que vai te ajudar muito na sua jornada cristã, independentemente do seu nível teológico. E para encerrar, eu gostaria de estimular você a ler a Bíblia, a ler as Escrituras, pois as Escrituras é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, a Escritura serve para nos ensinar, repreender, nos corrigir e nos instruir na justiça. E o mais importante, ela é inspirada por Deus. E se ela é inspirada por Deus, a fonte dela é o próprio Deus. Fica essa dica. Que Deus abençoe você e a sua família. Forte abraço.